Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Parauapebas, todos vocês que nos acompanham aqui por meio desse canal. É uma alegria muito grande poder estar novamente aqui para partilhar a palavra de Deus com vocês. Desta feita nós iremos meditar num salmo. Nós vamos abrir no livro dos Salmos e vamos meditar no salmo de número 14. Primeiramente nós iremos ler esse texto e depois nós iremos fazer uma breve explanação dessa passagem. Salmo 14 diz assim: Ao mestre de canto, salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Conta-se que em 1908, o jornal britânico The Times pediu a vários autores que escrevessem alguma coisa sobre o seguinte tema: o que há de errado com o mundo? Um dos que respondeu essa pergunta foi Chesterton, e a sua resposta foi a mais curta e a mais interessante. Ele disse o seguinte: prezados senhores, o grande problema do mundo sou eu. É claro que com isso Chesterton não estava dizendo que ele andava por aí cometendo todo tipo de barbaridade, de perversidade e assustando as pessoas. O que ele queria dizer, na verdade, é que o que há de errado com o mundo é que cada pessoa, é que cada um de nós somos pecadores. Não adianta eu apontar o meu dedo para todo mundo e achar que o problema são os outros. Eu sou um pecador, portanto, eu sou o problema. Se olharmos com atenção, é basicamente sobre isso que o Salmo 14 trata. Toda a humanidade está arruinada pelo pecado. Mas também esse salmo nos traz uma boa notícia. Há esperança para pecadores arruinados pelo pecado. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, a partir do Salmo 14. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês algumas curiosidades interessantes sobre esse salmo. Em primeiro lugar, esse Salmo 14 ele é repetido em outras partes da Bíblia. O Salmo 53 o cita em sua totalidade. Também o apóstolo Paulo cita esse salmo em Romanos capítulo 3, verso 10 a 12, quando ele está provando que judeus e gentios estão debaixo do pecado, estão sob o julgamento de Deus. Outra coisa interessante, se você observar os Salmos 3 ao 13, eles falam dos perigos e das tristezas que Davi enfrentava. Parece que há uma ênfase nisso. Pois bem, o Salmo 14 nos ensina a razão pela qual Davi passa por tudo isso. É por causa do vírus do pecado que contaminou toda a humanidade. Não há quem faça o bem. Em terceiro lugar, observe que esse salmo está dividido em 4 partes que são caracterizadas aqui por 4 palavras, das quais nós tiraremos as nossas divisões do texto. A palavra corrupção, a palavra avaliação, a palavra julgamento e a palavra salvação. Vamos ver isso. Corrupção no verso 1, avaliação no verso 2 ao 3, julgamento no verso 4 ao 6 e salvação no verso 7. Vamos ver essas 4 palavras para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, a palavra corrupção. Está aí na primeira parte do Salmo, no verso 1, onde Davi está descrevendo aqui a impiedade da humanidade e suas terríveis consequências. O texto diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. A palavra insensato aqui no texto não significa necessariamente alguém sem conhecimento. O insensato aqui não é alguém que não tem nenhum tipo de intelecto desenvolvido. Na realidade, um insensato aqui pode ser uma pessoa extremamente inteligente e instruída do ponto de vista humano. Pode ser um sábio segundo a carne.
Mas a palavra aqui significa alguém que é tolo e alguém que é moralmente arruinado. Esse tolo, esse insensato, ele diz consigo mesmo, ele diz no seu próprio coração, diz o texto. Coração aqui é a sede da alma humana, a parte mais íntima e mais profunda do nosso ser. E o tolo diz então do profundo do seu coração, do seu íntimo, é o que está lá dentro do tolo. O que é que ele diz? Não há Deus. Ou seja, isso é o que está no fundo da alma de todo pecador depois da queda. A negação de Deus, o ateísmo, um desejo de se ver livre de Deus que vem desde a queda dos nossos primeiros pais. É aquele desejo de se livrar de Deus. Como alguém certa vez disse, se eu encontrasse Deus, eu o matava. Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que quer se ver livre de Deus. Mas o teólogo presbiteriano R.C. Sproul, ele disse o seguinte: a existência de Deus é o elemento principal na construção de qualquer visão de mundo. Negar essa premissa mestra significa içar as velas para a ilha do niilismo. Esse é o continente mais escuro da mente obscurecida, o paraíso final dos tolos. Então, Deus é o ponto de partida para aqueles que querem encontrar sentido para a sua vida. Agora, é muito importante dizer também para vocês que tem muitas pessoas que não são ateus filosóficos, mas são ateus práticos. Ateus filosóficos são aquelas pessoas que tentam provar por meio de argumentos que Deus não existe. Ateus práticos são aqueles que até dizem que Deus existe, mas vivem como se ele não existisse. São aquelas pessoas que tocam seus negócios sem Deus, que cuidam das suas famílias sem Deus, que pagam suas contas sem Deus, que recebem seus salários sem Deus, que vivem a vida do seu próprio jeito, que nunca agradecem ao Senhor, que nunca oram ao Senhor, que nunca invocam o nome do Senhor. Ou seja, Deus não é relevante para a vida dessas pessoas. Isso é o ateísmo prático. Então, o diabo, por exemplo, é um ateu prático. Ele crê em Deus e ele treme, mas ele não obedece ao Senhor. Ele vive como se Deus não existisse, digamos assim, em completa rebelião às ordens de Deus. Nós mesmos podemos cair nesse erro, porque nós dizemos crer que Deus existe, mas às vezes nós vivemos como se ele não existisse. Isso é ateísmo prático. Tiago fala sobre isso. Crês tu que Deus é um só? Até o diabo crê e treme. Mas ele não vai obedecer, mas ele não vive em obediência ao Senhor. Então não basta dizer que crê em Deus, é preciso obedecer ao Senhor. Agora, observe o texto e veja que quando nós abandonamos o Senhor, quando nós abandonamos o conhecimento de Deus, esse fundamento da nossa vida, nós abrimos a porta para todo tipo de corrupção, para todo tipo de depravação humana. Aqui, o rei Davi, ele faz aqui uma lista de algumas maldades humanas que advêm da negação de Deus, desse desejo de se livrar de Deus. Veja como ele diz aí no versículo 1, eles se corrompem, né? Eles praticam abominação. Ou seja, quando homens e mulheres dão as costas para Deus, eles caem na total depravação. É isso que Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, quando os homens abandonaram a revelação de Deus, o conhecimento que ele nos deu por meio das coisas que ele criou. E essas pessoas que abandonaram o conhecimento de Deus, elas caíram em todo tipo de perversidades, as mais horríveis possíveis. Então eles praticam abominação, porque a existência de Deus é o alicerce da ética e da moralidade. Mas se não há Deus, por que eu tenho que me importar com a maneira com que eu vou viver? Ninguém vai me julgar no final. O ponto é, a maneira como nós nos comportamos está enraizada naquilo que nós cremos acerca do ser de Deus. Se uma sociedade abandona o ser de Deus, a revelação de Deus, automaticamente ela vai cair em profunda corrupção. Como disse aquele filósofo russo Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido, inclusive praticar todo tipo de atos de abominação, conforme esse texto fala. E se você achar que Davi está se referindo aqui a pessoas tão perversas e más, ele diz, já não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. A Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O próprio apóstolo Paulo diz que na minha carne não habita bem nenhum. De fato, meus queridos, não há quem faça o bem. Nenhum sequer. Nós chamamos isso na Bíblia de total depravação. Significa que o pecado contaminou todas as faculdades do ser humano. Seja o seu intelecto, seja a sua vontade, seja as suas emoções.
Tudo aquilo que diz respeito ao ser humano está contaminado pelo engano do pecado. Mesmo as nossas melhores obras, elas ainda estão contaminadas pelo engano do pecado. Foi um poeta russo também que disse certa vez: eu não sei como é o coração de um homem mau, mas eu sei como é o coração de um homem bom. E isso é terrível. Isso vai nos levar ao segundo ponto da nossa reflexão. No primeiro ponto, então, os homens estão dizendo: não há Deus. É a corrupção humana, é a total depravação. Agora nós vamos ver a avaliação, o diagnóstico que Deus faz da condição humana. Verso 2 e 3 ele diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja que aqui o rei Davi diz que o Senhor faz uma vistoria da humanidade. Eu acho isso extremamente interessante, porque no verso 1, a humanidade está ali em rebelião contra Deus, em negação da existência de Deus. Eu não me importo com ele, eu não quero saber dele, ele não tem nada a ver comigo. Mas no versículo 2, Deus aparece na cena examinando o coração dos homens, examinando a maldade dos homens. Isso quer dizer que não importa o que os homens pensem sobre Deus, Deus continua sendo Deus. Deus continua no seu trono, examinando e julgando a humanidade. Veja como o texto diz que do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Pergunta é: o que é que Deus está procurando quando Ele olha para os filhos dos homens aqui na terra? A resposta é que Ele quer ver se há algum bom senso na humanidade. Ele quer ver se alguém tem o bom senso de procurá-lo. Veja que o texto diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Ora, Deus tem o direito de procurar isso em nós. Ele nos criou, Ele nos dá vida, respiração, Ele nos dá força, casa, saúde, amigos, família. Ele faz nascer o sol, Ele faz se pôr o sol. Paulo diz: Ele nos dá chuvas e estações frutíferas para encher o nosso coração de alegria. Será que no final do dia nós temos pelo menos condições de enviar a Ele uma nota de agradecimento? Será que no final do dia nós pelo menos temos condições de dizer: Senhor, muito obrigado por tudo? Sabe qual é a resposta do salmo? Não. O versículo 3 diz que o que Deus encontra quando Ele olha para a humanidade são coisas terríveis. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Não apenas algumas pessoas, mas todos os homens e mulheres da terra estão nessa situação de total depravação, de total corrupção. E isso mostra que o insensato do versículo 1 não é um grupo raro de seres humanos dentro da raça humana, pessoas como Nero, como Hitler e outros homens maus, reconhecidamente. Na verdade, todos os seres humanos que vêm a este mundo nascem nesse estado de insensatez absoluta. Agora eu chamo a sua atenção para outra coisa interessante aqui. Não é a primeira vez na Bíblia que Deus olha para a humanidade para fazer uma vistoria, uma avaliação, um diagnóstico. A palavra de Deus diz que antes do dilúvio, Deus olhou para a humanidade e viu que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de toda violência. E por isso Ele decidiu trazer julgamento contra os homens daqueles dias com o dilúvio. Deus também olhou para a humanidade na época da Torre de Babel e por isso Ele trouxe juízo contra aquela geração de rebeldes espalhando-os pela terra. Deus também desceu para investigar o pecado de Sodoma e Gomorra antes de destruir aquelas cidades com fogo e enxofre de Gênesis capítulo 18. Então, a ideia é que quando Deus olha para baixo e vê que a terra está cheia de pecado, de miséria, de corrupção, de ateísmo, de afastamento dele, é porque Ele está prestes a trazer algum tipo de julgamento contra os homens. E isso vai nos levar à terceira parte da nossa reflexão, que é a ignorância dos homens e o julgamento de Deus contra os homens. Verso 4 ao verso 6. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Eu queria destacar aqui 3 coisas importantes para você meditar e pensar. Primeiramente, veja a total ignorância dos insensatos, dos ímpios. Eles deram as costas para Deus, nós já vimos isso.
E qual foi o resultado de tudo isso? O resultado é que eles estão completamente perdidos na ignorância de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, Paulo diz. Eles são chamados aqui no texto de obreiros da iniquidade, ou seja, eles trabalham para promover a iniquidade, eles labutam por isso, eles estão a serviço da iniquidade. E o texto diz ainda que eles não invocam o nome do Senhor, porque invocar o nome do Senhor é uma das características principais dos piedosos, dos crentes, da linhagem da promessa, conforme lá em Gênesis vai nos dizer. Mas os ímpios não estão preocupados com o nome do Senhor, com a glória do seu nome. Eles vivem como se Deus não existisse. A segunda coisa interessante é que, em meio a este mundo de ímpios, de homens perversos, Deus tem um povo. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo? Pergunta é, de onde veio esse povo de Deus? Nós já vimos que Deus havia olhado para a humanidade e viu que todos se desviaram, que não há quem faça o bem, que não há quem busque a Deus, que não há nenhum sequer. Então, de repente, aqui aparece um povo de Deus. E de onde é que veio esse povo de Deus? É claro, obviamente, eles não procuraram Deus por conta própria. Eles também faziam parte daqueles que se desviaram e se perderam. Andávamos desgarrados como ovelha. O que nós estamos vendo aqui, então, meus queridos, é o eterno propósito de Deus de salvar pecadores indignos e perdidos. Deus mesmo toma a iniciativa e forma um povo para si, a partir dos mesmos homens e mulheres que o rejeitaram e não o estavam procurando. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que nós éramos, fracos, ímpios, inimigos e pecadores aos olhos do Senhor. Mas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus transformou homens insensatos, perversos, ateus, em adoradores do único Deus verdadeiro. A terceira coisa que ainda vemos aqui nesse terceiro ponto é que, ao se tornar parte desse povo de Deus, do povo da aliança do Senhor, a sua vida não será um mar de rosas. Isso porque o mundo odeia o povo de Deus. Você percebe aqui como é que o salmista coloca essa situação? Ele diz que os obreiros da iniquidade devoram o meu povo como quem come pão. Veja que comparação. O pão é um alimento corriqueiro, é um alimento básico, um alimento diário. Devorar o povo de Deus como quem come pão significa destruí-los, persegui-los constantemente, diariamente, incansavelmente, o tempo inteiro. E esse é o grande problema dos ímpios aqui nessa passagem, porque na sua ignorância, por terem rejeitado Deus, eles não percebem que o que eles estão tocando, na verdade, é a menina dos olhos de Deus, é o povo de Deus, o povo pactual de Deus. E por isso, qual é que será o resultado? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem dos justos. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Deus está prometendo aqui aterrorizar os ímpios, trazer maldição sobre eles, trazer uma grande angústia sobre ele. E a razão é esta: Deus está com a linhagem dos justos e é o seu refúgio. Se Deus é por nós, quem será contra nós, diz Paulo. Aqui eu me lembro de duas citações que cabem nesse momento. Alguém disse assim: no último dia, Deus será o céu de uns e o inferno de outros. C.S. Lewis também disse: no final, aquele rosto que é o deleite ou o terror do universo deve estar voltado para cada um de nós, conferindo glória inexprimível ou infringindo vergonha que nunca pode ser curada ou disfarçada. Paulo fala isso em outras palavras, que o Evangelho é um perfume de vida para a vida e um aroma de morte para a morte. Vamos considerar agora o último ponto da nossa reflexão, que é uma palavra de esperança, a palavra salvação, verso 7. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. No começo, Davi olhou e viu uma humanidade cheia de pecado e de miséria, negando a existência de Deus e, portanto, vivendo um caos moral absoluto.
Mas agora ele termina o salmo com uma fervorosa oração de esperança e saudade. Ele diz: oxalá que de Sião viesse já a salvação de Israel. Queridos, para os judeus, Sião era o monte sagrado de Deus. É o lugar onde Deus estabeleceu o seu rei, conforme o Salmo 2 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, quando Davi ora pela salvação que vem de Sião, o que é que ele está fazendo? Ele está, na verdade, ansiando pela vinda do Messias, o rei a quem Deus colocou sobre todas as nações, sobre todos os povos. Lembra? Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, esse rei virá e trará salvação e restauração a Israel. Meus queridos, esse anseio do salmista se cumpriu quando Cristo veio ao mundo. Quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus é a resposta definitiva a esta oração de Davi. Ele é a resposta final para uma humanidade louca que se afastou de Deus. Ele é a resposta final para mim e para você. Ele é a resposta para você que abandonou o Senhor ao longo da sua caminhada. Agora, preste atenção numa coisa. Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ou seja, você não estará pronto para confessar Cristo como Senhor da tua vida, até que você tenha a honestidade de dizer: eu sou o problema. Somente quando você admitir o teu estado de pecado e de miséria e sentir o peso do julgamento de Deus, você clamará como Davi clamou: oxalá que a salvação venha logo de Sião. Somente quando você sentir o peso da tua culpa é que você clamará como João clamou lá em Apocalipse: vem, Senhor Jesus, entra no meu coração, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Toma controle, Senhor, da minha vida. Salva-me de mim mesmo, como diziam os puritanos. Faça de mim um novo homem, porque, na verdade, eu sou um grande problema e Jesus Cristo é a minha solução. Nesses dias de tantas angústias e desespero, nesses dias de tantas dificuldades, de tantas mortes, de tantas dores, de tanta solidão, nesses dias de tanta perseguição contra o povo de Deus, esse salmo vem para nós como lenitivo da parte do Senhor. Isso porque ele já nos deu aquele que trouxe salvação a Israel, aquele que trouxe salvação ao seu povo e que restaurou a sorte do seu povo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o grande rei dado por Deus, que veio de Sião para reinar sobre todas as coisas. Ele tem o controle do mundo em suas mãos. A humanidade está em rebelião contra ele. A humanidade tenta destroná-lo. A humanidade tenta dizer: eu não me importo com ele. Mas isso não serve de nada perante o Senhor. Ele continua no controle. Ele continua reinando. Ele continua sendo rei de Israel. E como rei, ele nos protege e nos guarda, porque nós somos fracos e impotentes. É em Cristo que está o fundamento da nossa história. É para ele que nós temos que olhar. É nele que nós temos que exultar e nos alegrar. Que Deus te abençoe e que você encontre em Cristo um novo rumo para a sua vida. Para consolar todos os que choram e a pôr sobre os que